Fala pessoal, tudo bem? Vocês que me acompanham aqui, vocês que assistem o canal, sabe que eu estou sempre trazendo um assunto relacionado à religiosidade, à fé, geralmente a fé cristã. E hoje o vídeo é um pouco diferente, porque é um vídeo que eu tenho que falar, eu preciso falar o óbvio, falar o básico, o já esperado, que é o quê? Por que eu sou cristão? Por que eu defendo a minha fé cristã? E olha que interessante, pessoal. Um tempo atrás eu me deparei com a seguinte questão. Ismael, tu só é cristão porque tu nasceu em um país que foi colonizado por cristãos e o cristianismo foi imposto à força no nosso país, assim como outros. Então por isso que tu é cristão. Não fosse isso, provavelmente tu seria hinduísta, tu seria budista, tu seria qualquer outra coisa. Sim, isso pode ser até verdade, sim. Se eu morasse em um país desses, né, tivesse sido nascido e criado lá, em um local muito isolado, haveria a probabilidade de eu ter essa cultura familiar e não ser cristão. Haveria. Só que isso não anula o fato de Cristo, da cruz de Cristo e do Deus de Israel, o Deus dos hebreus, ser o Deus dos deuses e ser o Deus Todo-Poderoso. Então, eu vou fazer um vídeo aqui, eu não quero ofender outros deuses e outros pensamentos e outras religiões. Não. O meu vídeo é para exaltar o meu Deus, o Deus Yahvé, o Deus Jeová, o Deus do Velho e do Novo Testamento. Então, sinta-se à vontade de fazer um vídeo também exaltando o seu Deus. Eu vou exaltar o meu e dizer por que eu sou cristão. E por que não é só uma questão geográfica? E por que se Deus precisasse me buscar, a mim, a esse meu coração, lá no meio da Ásia, de onde for o lugar que seja, ele teria capacidade de fazer isso? Porque ele já fez isso, ele já fez outras vezes. Existem últimos relatos de Deus fazendo isso no Oriente Médio, se apresentando a pessoas que não creem no Senhor Jesus da Bíblia. E, enfim, eu quero dizer um pouco sobre essas coisas. Em primeiro lugar, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ele se apresenta diferente de outros deuses. Ele se apresenta como não tendo sido criado e não necessitando de nada. Como eu sou o que sou. E todos os outros deuses, eles têm criações, eles coexistem com a adoração de outros deuses, que é um panteão, né? Então muitos deuses são adorados. O Deus a quem eu sirvo, ele é um Deus que é exclusivo. Ele exige adoração exclusiva. Então ele não divide com outros deuses a sua adoração, né? Ele apenas divide a sua glória com o seu Filho. Já expliquei sobre isso em um vídeo, sobre a unidade do Pai e do Filho, lá na rede vizinha, há muito tempo, né? Então, é sobre esse Deus Pai e sobre o Filho que eu quero falar. Gente, então eu teria muitas coisas para falar, mas eu quero dizer assim, ó, que em primeiro lugar, diferente de outros deuses, o meu Deus busca. O meu Deus, ele busca pessoas. O meu Deus, ele tem o destino, o desejo no seu íntimo de que pessoas o conheçam, de se relacionar. E Jesus, ele deu uma ordem para que aqueles que são discípulos dele, servos do Deus dele também, que buscassem pessoas, que vão e façam discípulos. Então, diferente de outras religiões, outros deuses, o meu Deus, ele te busca. E hoje eu quero me deter só nesse detalhe, de Deus buscar. Tem muita coisa para falar desse assunto, né? Mas eu quero só falar do detalhe de Deus te buscar e me buscar. Olha só, olha o que a palavra de Deus fala no livro de Apocalipse, tá? Esse é o livro sagrado da minha fé, a fé cristã. E tem um livro aqui, o Apocalipse, ou Revelação, que é o próprio Senhor Jesus. Se você não é cristão, procure saber, procure conhecer
como que Deus se manifesta através do Filho, como que a palavra de Deus, a Bíblia, por que ela é tão sagrada, por que ela é viva. É muito interessante. Olha o que diz em Apocalipse 3, o versículo é o 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então, olha que interessante. Olha que interessante. Quando as pessoas estão confusas no seu íntimo, com questão religiosa, religiosamente a pessoa está confusa, é assim, ó, vou falar de experiências que eu vi, tá? Experiências que eu vi. A pessoa ela passa a buscar respostas. Eu preciso ir em um centro de alguma coisa para ver se eu me comunico com o espírito, com alguém superior. Eu preciso ir até uma mata, tomar um chá, e lá, quando eu tomar esse chá, durante esse ritual, eu preciso entrar em conexão com líderes espirituais, com seres antigos. Existe uma busca muito grande quando a pessoa está sem resposta. A pessoa precisa buscar, buscar e buscar. E sabe o que eu noto? Eu estou falando de experiências visíveis, coisas ao meu redor. Eu noto que quanto mais essas pessoas buscam, mais confusas elas ficam. Existe um turbilhão de sensações, emoções, visões, experiências espirituais, sim, quando essas pessoas vão buscar em centros, em locais, na mata, existem. Mas não existem respostas. Não existem respostas. Aí, dentro da minha fé cristã, o grande centro da minha fé cristã, que é Cristo, Jesus, ele promete que ele não é chato, ele não mete o pé na porta, ele arromba e te obriga a tu escutar ele. Não, não é isso. Mas ele bate a porta. E se você escutar a voz dele, ele entra na sua casa, ele entra aí na sua casa e ceia com você. O que é isso? O que seria entrar na casa e cear? A gente não fica sem resposta, tá, meu irmão? A gente não precisa pensar assim, agora nós vamos ter que interpretar esse texto aqui, eu vou falar o que eu acho. Não. Mateus, capítulo... Marcos, perdão, não tem nada a ver com Mateus. Não. Eu errei duas vezes. Eu falei Mateus, depois eu falei Marcos. Lucas 24. Tá? Eu fiz uma anotação aqui sobre Mateus 28 e me confundi. Lucas 24. Lucas 24. Acontece o seguinte. Jesus, após ser morto, após passar 3 dias, ele é ressuscitado. A ressurreição de Jesus é muito importante, porque ele venceu a morte. E por ele ter vencido a morte, o templo que havia em Jerusalém, a cortina se rompeu. E a parte onde o ser humano normal não podia ter acesso, que era o Santíssimo, ela foi aberta. Então, Jesus abriu o caminho para que eu e você tivéssemos contato com Deus, com o Pai. Então, presta atenção. Depois desse ato gigantesco de amor à humanidade, esse ato revolucionário de abrir as portas para um homem comum que nem eu e você ter contato com o Deus Todo-Poderoso, sem ter que passar por chá na Amazônia, sem ter que passar por um centro de não sei o que, não sei das quantas, isso é algo incrível. Jesus abriu essa conexão incrível do homem comum, mortal, com o Deus Todo-Poderoso. E isso foi algo gigantesco. Mas muitas pessoas na ocasião lá não entenderam. E é o caso desse relato de Lucas capítulo 24, onde 2 discípulos estão voltando para casa depois da morte de Jesus, desanimados, para uma aldeia chamada Emaús, e eles conversam com Jesus sem saber que era Jesus, e eles dizem que eles esperavam que Jesus ia ser o Messias, mas não foi, ele morreu. Então Jesus explica para eles, usando as Escrituras, começando lá em Moisés, nas profecias mais antigas, muito provavelmente ele passa pelo livro de Isaías, explicando as coisas que haveriam de acontecer nele, com ele, para a redenção do mundo. Então eles entenderam. Mas eu quero te chamar a atenção para um detalhe.
Jesus, lá no 28, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Ele fez de conta que ele estava conversando com aquelas pessoas, como dizem alguns, que um casal, muito provavelmente. Ele estava conversando com eles e eles chegaram no local. A gente vai entrar, vai ficar aqui, aqui é a nossa casa, vamos ficar por aqui, Jesus. Então tá, eu vou indo, vou seguir caminho. Eles insistiram muito com Jesus para que Jesus ficasse. Porque eles estavam gostando do que eles estavam ouvindo. Eles estavam gostando das perguntas que estavam sendo sanadas, das dúvidas que estavam sendo esclarecidas. Isso acontece com as pessoas que têm um coração receptivo, aberto e ouvidos abertos, quando começam a ter contato com a palavra de Deus. Você começa a ouvir coisas que você vê total sentido. Essas coisas te encantam. E quando essas coisas na palavra de Deus te encantam, você acaba fazendo que nem esse casal. Você faz assim, ó. Insistir muito com Jesus, com Ele. Para quê? Fique conosco. Fique conosco. Pois eis que a noite vem e o dia já está se findando. Então o que aconteceu? Ele entrou na casa para ficar com eles. Jesus espera ser convidado. Ele se revela. Na verdade, aqui ele ainda não se revelou. Mas Jesus vem, ele traz entendimento, traz acalento para o coração, que era o que eles precisavam naquele momento. Então eles convidam. Às vezes a gente usa a expressão, né? Ah, você aceita Jesus? Na verdade, nós que somos aceitos, né? Mas tudo bem. O aceita Jesus é como se a gente dissesse: Jesus, vem, entra na minha casa. E agora o que eu quero te dizer é o seguinte, ó. Quando estava à mesa com eles, então Jesus entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. O que eu quero te dizer, meu amigo? Cultura, contexto. Cultura do povo do Oriente. Eu não chego, eu queria pegar uma coisa que parecesse um pão aqui, mas não tem. Eu não chego na casa de ninguém, abrindo a geladeira, servindo as coisas que tem na geladeira, no forno, no fogão, botando na mesa, dizendo: vamos sentar e comer. Não. Quem faz isso é quem tem autoridade na casa. E Jesus, na casa desse casal, quando ele foi convidado para entrar, ele toma a postura de autoridade dentro daquele lar, porque ele foi aceito, ele foi convidado. Ele parte o pão e dá a eles. E os olhos se abriram e eles reconheceram que é Jesus. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós o aceitamos para Senhor da nossa vida, da nossa casa. Então, essa é a diferença. E quando a gente faz isso, quando a gente aceita Jesus como Senhor da nossa vida, da nossa casa, ele tem essa autoridade de fazer isso, de partilhar o pão. E como diz, continua a leitura aqui, eles dizem um para o outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava das Escrituras? Então, o Evangelho, ele chega a pessoas de todas as nações, aos confins da terra, e ele arde no coração. Ele queima no coração. Então, meu amigo, eu sou cristão porque Jesus bateu a porta. Jesus me fez o convite. Eu amei a palavra dele. Eu o convidei para entrar na minha casa, na minha vida, no meu coração. E Jesus se instalou como Senhor da minha vida. Eu gostaria de poder honrar muito mais esse meu Senhor, mais do que eu honro na minha vida, né? Isso é uma insatisfação pessoal minha, né? Mas todos nós temos. Mas assim, o que eu tenho para dizer, o que eu posso dizer para você, não ofendendo o teu Deus, não ofendendo a tua religião, não ofendendo a tua crença, mas eu quero te dizer que esse Jesus que entra e faz morada, ele é companheiro, ele é amigo. Às vezes a gente se chega numa fase da vida, que nem eu, né, beirando os 40 aí, a gente começa a ver muitas coisas de muitas pessoas, isso é normal, tá? Muitas pessoas que entram e saem das nossas vidas. Muitas pessoas que entram e saem da nossa vida e às vezes nós somos convenientes para essas pessoas. Às vezes a gente oferece de tudo, faz de tudo, recebe ingratidão. Então, eu noto que, diferente disso também, Jesus
É muito diferente disso. Jesus não é esse cara que vem te sugar, muito pelo contrário, ele vem te agregar. Ele vem te trazer coisas, promessas maravilhosas. Talvez tem quem não entenda, vem dizer que, mas eu também, na minha crença, eu tenho promessas boas, tenho promessas maravilhosas, mas o que me encanta no cristianismo é o esforço por buscar almas. Você não vê campanha, perdão, mais uma vez, não entenda mal, mas eu nunca vi campanha de hinduísmo fazendo tenda, ministração na minha cidade, no meu bairro. Eu nunca vi campanhas de pregação e alcance de shintoísmo, nem no Brasil, nem em outro lugar do mundo. Eu não vejo. Mas a gente vê cristãos indo para a cadeia, cristãos perdendo a vida, cristãos fazendo o que for para levar essa mensagem de Cristo, essa mensagem de amor ao mundo inteiro. Então, por isso eu sou cristão. Por isso eu acredito em Jesus. Por isso eu acredito no Deus dos Hebreus. E por isso eu creio que eu não sou cristão porque eu nasci no Brasil. Só por isso. Eu creio que se ele tivesse que me buscar na nação que fosse, ele me buscaria. Ele bateria na porta e nós cearíamos juntos. Amém? Deus te abençoe, então, que essa mensagem possa ser de ajuda para ti. Se gostou, compartilha. Um abraço.